Olá, meus irmãos. Bora para mais um papo de terreiro? E o assunto agora é o Ogã. São as autoridades masculinas, de posto hierárquico abaixo do sacerdote-sacerdotisa, e seus auxiliares diretos, assim denominadas pelo povo Yoruba. Na nação Fon recebem o nome de Huntó e, na nação Bantu são chamados de Chicaringome Chicarangoma ou Tata Cambono. Estes homens, tal como as Equedes, não entram em transe e só passam a ser integrados a uma casa a partir de algumas destas decisões. Tendo sido escolhidos pelo Babalorixá entre as pessoas que frequentam a casa, pelos seus préstimos ou pela amizade que mantém com a casa. Tendo sido apontados como candidatos à confirmação, descobertos geralmente através do jogo de búzios. Tendo sido suspensos pelo orixá dono da casa ou por um orixá que os escolheu e chamou para si. Finalmente, podem ser ogãs confirmados aqueles que realizam suas obrigações sacramentais, que recebem sua faixa identificatória com o nome do seu cargo. Esta faixa geralmente será usada nas grandes festas e também irá acompanhá-los na hora de sua morte. Sua preparação litúrgica segue mais ou menos a preparação do IAL, com ligeiras variações e com liturgias menos complexas. Os rituais propiciatórios iniciam-se com ebós, banhos purificatórios, bori etc. Na grande maioria das casas de candomblé, os ogãs e também as equedes não são raspados, nem levam oxo ou quelê. Tal como os demais participantes da comunidade, devem reverência, respeito e obediência ao a seu sua babalorixá e alorixá. O ogã é um cargo de total confiança dos zeladores do axé, de grande importância na religião e que concede certo status a quem o possui. Justamente por isso, essa pessoa deverá ter boa postura moral, conduta exemplar, ser leal e fiel ao seu superior hierárquico, à sua casa e, principalmente, ao orixá que o escolheu, pois tornou-se uma propriedade deste. Os ogãs atuam em vários locais na de candomblé, no salão, no quarto dos orixás, no quarto de Exu, NS Matanças, nos toques etc. Mas não participam diretamente dos rituais de iniciação de Iao e em outras de senioridade. Estas autoridades não são feitas, são somente preparadas. Então não podem participar de rituais de feitura. Isto não os desmerece, mas também não os qualifica para participar de liturgias sagradas. Ogã não pode ser babalorixá, contudo, em algumas casas ele pode assumir o axé em momentos de emergência, mas com o auxílio de uma pessoa. Mas não poderá jamais ser intitulado de babalorixá. No caso daquele que fugir a as responsabilidades perante o orixá que o acolheu, não seguindo as regras do axé a que pertence nem honrando seu título, a divindade poderá tomar de volta seu cargo. No passado, tradicionalmente, os ogãs e as equedes eram o esteio financeiro das casas de candomblé e respondiam pelas festas do seu orixá patrono. As equedes competiam a roupa do orixá e a comida da festa, aos ogãs, os bichos e as bebidas. Atualmente, em algumas casas, isso se modificou e é usual fazer-se as suas obrigações na mesma época da festa do orixá do ababalorixá e alorixá. Outra coisa que é observada é que, no passado, ogãs e equedes não possuíam um igbá para seu orixá. Sua obrigação era feita no ojubó, um assentamento coletivo, ou no igbá do seu babalorixá. Porém, algumas modificações estão ocorrendo e, em alguns axés, essas pessoas já podem cuidar do seu igbá particularizado. São carinhosamente chamados de pai até mesmo pelos mais antigos. Aqueles iniciados que foram puxados pelos toques dos seus atabaques. As pessoas que possuem o mesmo orixá que eles, ou aqueles que pertencem ao orixá para o qual o ogã foi consagrado. Um ogã não deve deixar que a soberba e a vaidade façam parte da sua vida religiosa. Ao agir corretamente, estará merecendo seu título e, nesse caso, até os mais antigos na religião irão respeitá-lo. A benção, ao ser solicitada, é dirigida ao seu orixá e deve ser retribuída, de forma carinhosa, espontânea e natural, pois é motivada pelo amor e pelo apego que é dedicado aos orixás. Se a benção for retribuída com delicadeza e afeto, ela será dividida. O ogã tem o dever de cuidar para que as festas em sua casa de candomblé transcorram em perfeita harmonia e não deve permitir situações que denigram a religião ou a sua casa. Ele precisa aprender e entender, desde muito cedo, que possui um elo que o liga diretamente com o orixá. Sendo assim, seu comportamento tem que ter direcionamento religioso em tudo que fizer na casa de candomblé, pois isso se refletirá na comunidade.
Seus principais atributos são a educação, o seu amor pelos instrumentos sagrados, o saber conduzir os orixás, sua autoridade com os demais ogãs, convidados e os que pertencem à casa, receber bem as pessoas, agir civilizadamente com seus irmãos de axé. Tudo isso permitirá que seja cada vez mais conhecido e obedecido. Assim, estará cumprindo fielmente seu papel de representante religioso e social nas festividades da Casa de Candomblé. Tudo isso que dissemos mostra que o ogã não é parte decorativa no barracão. Seu papel religioso é de suma importância. Entre suas variadas obrigações estão os cuidados com os atabaques, principal instrumento de comunicação do homem com os orixás, juntamente com os toques e danças. Seu contato com os instrumentos deve ser de profundo respeito, lembrando-se que estes são sacralizados e preparados liturgicamente, tal como ele. Seu toque vai chamar as divindades, trazê-las novamente à terra para se irmanarem com os homens. Quem produzirá isso serão suas mãos, sua boca e seu corpo. Estas partes precisarão estar fortalecidas e límpidas para se relacionarem com as divindades. Bebidas alcoólicas, interações sexuais, vaidade, prepotência, inimizades e drogas só trarão energias negativas que, com certeza, provocarão desarmonia e desestabilizarão a comunidade. Cada terreiro tem seus próprios ogãs, já acostumados com os métodos e costumes da casa. Isso, porém, não inviabiliza que os ogãs visitantes toquem seus atabaques nas festas, obedecendo às regras locais, o que une ainda mais os axés, proporcionando troca de informações e experiências. Contudo, como autoridades, os ogãs precisam estar sempre alertas e prontos para ajudarem a manter o conjunto da festa em perfeita ordem. Alguns cargos de ogãs. Alabê Yoruba, chefe dos tocadores dos atabaques e dirigente dos demais ogãs nas festividades e nas alvoradas das grandes festas. Responsável pela conservação e preservação dos instrumentos musicais sagrados. É também o Relações Públicas da casa. Ashogun, faz os sacrifícios rituais para os orixás. Onilu, o tocador do atabaque conhecido como Ilu. Assobá, muito ligado ao Molu e seus cultos, cuida também dos pertences de Nanã, Egunhe e Exu. Alagadá, cuida das ferramentas de Ogum. Oju Odé, cuida dos elementos de Oxóssi. Balodê, Ogã do Orixá Odé. Oju Obá, posto de honra dado a determinadas pessoas de Xangô, se a casa pertencer a Xangô. Possui 2 auxiliares, o Otum e o Ossi. Dorobá, posto dado ao homem para ajudar nas funções do Orixá Xangô. Alubim, cuida de Oxalufon e de Oxaguiã. Elemoxó, cuida dos pertences e das vestes de Oxaguiã. Lei, cuida de Ogum. Cargo dado somente a filhos de Ogum ou de Oxóssi. Jimu, cuida dos pertences de Omulu, Nanã e Ossan. Obá Odofim ou Olofim, cuidador da casa de Orixalá e de Aira. Abogum, cuida de tudo que se relaciona com Ogum dentro da casa. Olossain, responsável pelos pertences e pelo assentamento de Ossan. Baba Yegã, cargo exclusivo para tirar somente as penas dos animais. Baba Morotonã, aquele que retira as patas dos animais sacrificiais. Existem muitos outros cargos de Ogã, alguns já esquecidos e outros que não foram utilizados no Brasil. Cada Ogã e também cada Ekede tem um cargo primordial dentro de sua casa e, muitas vezes, só atuam no momento exato da sua função, não participando das demais. Porém, em uma casa onde existam poucos Ogãs e poucas Ekedes, estes ficarão assoberbados porque farão várias funções ao mesmo tempo que não são de sua prerrogativa. Cada axé pode e deve consagrar os Ogãs que lhes são necessários. O sacerdote tem a condição de escolher e entronizar os adeptos ou simpatizantes que poderão fazer parte mais intensamente da casa, ajudando-o tanto física como materialmente. Funções do axé, Ogá. Em Yorubá, a palavra Ogá significa Senhor, Mestre, que se destaca no Egbé Sociedade. Aqui no Brasil, a palavra foi modificada para Ogã, mas com o mesmo significado de uma pessoa que se destaca como Senhor ou Mestre. Respeitado fortemente no Ilha, ele é especialmente escolhido pelo orixá da casa para cuidar e trabalhar nos mistérios e fundamentos do axé, são geralmente relacionados ao pleno domínio dos atabaques, porém suas funções variam no terreiro de acordo com o cargo. É o sacerdote escolhido pelo orixá para estar lúcido durante todos os trabalhos, não entrando em transe,
mas mesmo assim não deixando de ter a intuição espiritual e grande autoridade. São primeiramente suspensos pelo orixá e futuramente confirmados em iniciação particular feitura, diferente, em alguns aspectos, da iniciação dos demais filhos de santo, não recebendo todos os preceitos e obrigações de um Iau. Sendo considerados pais por natureza, e tratados como tal, as funções de Ogã são de suma importância ao bom andamento da casa. Além de outras essenciais funções, aos Ogãs são atribuídos a responsabilidade pelo trato aos animais e ferramentas rituais a Zogu, o zelo aos axés do Ili Pejiga. Dito primeiro Ogã, o correto despacho dos ebós das grandes obrigações Ologum, e aos atabaques e às cantigas da casa função do Alagbe, escolhido para tocar o atabaque denominado Rum, sendo chamados de Oni e Lu os tocadores dos atabaques. Aliás, os atabaques chamados Ilu são fortemente relacionados aos Ogãs, instrumentos sagrados e indispensáveis ao Ili, são três, Rum e Ilé, seguindo a ordem descrescente de seus tamanhos. Diz-se que o Rum é o atabaquemestre, sendo seguido num ritmo fiel e completando-se aos menores, Rum e Ilé. Ita conta que, no Orum, todo dia era dia de festa, e os orixás amavam dançar e festejar ao som dos atabaques, e quem comandava os instrumentos era Ezu, exímio tocador. Porém, como o som abafava as conversas, pediram que Ezu silenciasse os atabaques. Este retirou-se do recinto no ato, aborrecido e frustrado pela interrupção, recusando-se a tocar novamente nas festas no Orum. Não havendo tocador melhor, os orixás imploraram a Ezu que voltasse a tocar, e este se mostrou irredutível, mas prometeu que ensinaria os segredos dos atabaques ao primeiro que dele se aproximasse. Nisso, um jovem chamado Ogã aproximou-se de muito bom grado, acolheu o pedido de Ezu de ser o tocador do Orum e apreender os segredos e domínio dos atabaques. Independente do posto ocupado no Ili, Ogãs são conhecidos pelo imenso compromisso às suas funções, responsabilidades dentro e fora da roça e, como antigamente, são notáveis protetores dos interesses da religião, dentro e fora dos muros do terreiro. Como pais, são exemplos aos mais novos, aos quais lhes devem respeito, aos quais lhes têm admiração. São pais, são mestres e professores e, acima de tudo, incansáveis guardiões do sagrado. Os tamboreiros e os pontos cantados. O ponto cantado nos terreiros ou as corimbas, como são chamadas, transmitem uma vibração astral positiva para descarga, renovação, chamada de força, recarga de energia, quebrar demandas e sustentação de trabalhos. Acionando, assim, a ligação com o plano astral e as divindades. Além de, na maioria das vezes, versar em forma de música a força de tal entidade ou orixá. Ele também dá sustentação para o trabalho e para a vibração positiva da gira. Quando estamos cantando para os guias ou orixás, estamos chamando suas forças para perto de nós, para dentro de nós, onde nos alimentaremos de sua energia astral e renovaremos assim a nossa. Quando batemos palmas nos terreiros, não estamos apenas apresentando a alegria por estar no trabalho, mas estamos fazendo com que a energia circule por nosso corpo. É muito importante neste momento não ter interrupções nos pontos e do toque para que não enfraqueça o seu trabalho. Vale também lembrar que a palavra Ogã é de origem iorubá, que significa em nossa língua Senhor da minha casa. Portanto, a corimba deve ser encarada como uma função de grande honra e importância, para quem dela participa diretamente. O cargo de Ogã vem do candomblé e apenas é dado às pessoas do sexo masculino. A mulher no candomblé não toca atabaque, por alguns dogmas da religião. Na Umbanda não é cultuado os dogmas e conceitos do candomblé, por isso, seguimos fielmente os que nos são passados diretamente pelos nossos guias e mentores. Nunca vimos e nunca veremos um caboclo ou preto velho proibir uma mulher de tocar atabaque, por isso, afirmamos, na Umbanda a mulher toca e canta assim. É obrigação de todo ogã ou tamboreiro conhecer os diversos ritmos dos pontos e o momento certo de cantá-los. Devem também saber o nome de todas as entidades espirituais que trabalham em seu terreiro, saber distinguir rapidamente uma entidade de outra, e saber sempre, na ponta da língua, todas as saudações destinadas aos guias, protetores e orixás da nossa querida Umbanda. Quando os guias, incorporados, fazem sua saudação à frente dos atabaques, estão saudando as pessoas que tocam, estão pedindo para que as forças movimentadas pela corimba sejam benéficas a todos, mas estão principalmente saudando e agradecendo a toda essa corrente de trabalhadores anônimos do astral.
Classificações de pontos. Como mencionamos no início, todos os pontos têm sua classificação, objetivo, seu momento para serem cantados. Não podemos cantar aleatoriamente qualquer tipo de ponto e em qualquer momento, devemos saber o tipo de ponto a ser cantado. Podemos até alterar o momento e o objetivo, mas temos de ter a certeza do que estamos fazendo. Ponto de firmeza. Este ponto deve ser cantado após todo o ritual de abertura da gira, é o momento em que pedimos a permissão do orixá que trabalharemos naquela gira para lidar com os mensageiros dele, caboclos, pretovelho, etc. Não podemos confundir este ponto com o de firmeza de guia ou médium. Este ponto é o de firmeza da linha. Exemplo, se vamos trabalhar com os caboclos de Oxóssi, pediremos permissão a Oxósum. Se vamos trabalhar com as caboclas de Oxum, pediremos permissão ao orixá Oxum, etc. Ponto de coroa. Este é o segundo a ser cantado nos trabalhos. É um ponto direcionado ao guia-chefe da casa. Naquela linha, em muitas casas, o guia-chefe incorpora neste momento, aí o ponto fica sendo como de chamada para o guia-chefe, mas saibam que estamos cantado para o chefe da linha, direcionando a coroa dele, pode ser um ponto como nome ou a falange dele. Ponto de saudação. Cantamos este ponto durante os trabalhos para exaltar as forças e as qualidades de um determinado guia. Algumas pessoas chamam essa classificação de ponto primitivo, mas nós consideramos que todos os pontos que falam ou são passados pelos guias são primitivos e o momento é que determina a classificação do ponto. Ponto de sustentação. Este tipo de ponto é cantado para si. Comandar a gira, durante os trabalhos em si, são os pontos que cantamos para manter a sustentação energética da gira, pode ser ponto falando do guia, das forças do guia, de como ele trabalha, onde ele mora, como ele ajuda os filhos, pode ser ponto falando da falange a que o guia pertence, pode direcionar para a coroa do Uia, pode saudar o guia, pois o momento é de sustentação energética. Aqui entra a maioria dos pontos. Ponto de chamada. Pontos cantados para que aconteça a incorporação dos guias nos médiums. Muitos os chamam também de pontos de chegada. Para que aconteça uma incorporação, não necessariamente temos de cantar o ponto de chamada, pois vemos que, durante os trabalhos, sempre acontece incorporação e desincorporação, mesmo sem estarmos cantando os pontos para essa finalidade. Mas saibam que o correto é direcionar o trabalho e, no momento da incorporação, cantar o ponto de incorporação chamada. Ponto de subida. Pontos cantados para que aconteça a desincorporação dos guias nos médiums, igual ao tópico anterior. Também o classificam como ponto de partida ou despedida dos guias, mas o sentido é o mesmo. Para todos os momentos dos nossos trabalhos existem pontos específicos a serem cantados. Os trabalhos na Umbanda são cantados o tempo todo, desde o início, com a defumação, até o fechamento da gira, por isso devemos buscar os pontos corretos para cada momento. E não simplesmente cantar qualquer tipo de ponto. Agindo dessa maneira, o Oga vai comandar o trabalho dentro de uma ordem e de uma sequência cadenciada e com a movimenta traço. São de energias corretas, que são os principais objetivos e função de um Ogan dentro do terreiro. Tenda de Umbanda Caboclo Calua e Caboclo Giramundo. Comunidade Crialo. Lembre-se, nosso conteúdo não é a verdade absoluta, é apenas uma fração dela. A benção a todos os Ogãs. Forte abraço. Babalorixá Oriuxê.